pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens. Nós estamos aqui hoje para iniciar mais um vlog de leitura e o livro da vez é o Outra Vez, da Ivy Campos. Bem, como vocês sabem, eu tive meu primeiro contato com a escrita da Ivy esse ano, com o Contratempo, que eu gostei demais, foi um livro que me emocionou muito. E ela me convidou para ler Outra Vez, que é outro livro dela. Ela tem 3 livros publicados na Amazon. Esse aqui também está disponível lá no Kindle Unlimited, em formato digital. E eu já comecei a leitura, como sempre, né? Vocês sabem que eu gosto de iniciar o vlog, pelo menos com uma partezinha do livro lido, para poder comentar com vocês. Eu li 10%, isso, tô no capítulo 7. E vou passar minhas primeiras impressões de leitura pra vocês agora, porque... Ai, gente, eu já tô sentindo já que vai ser um livro maravilhoso, sério. Bem, aqui já tem um núcleo que aparentemente vai se desenvolver em sua maior parte numa escola, pelo menos é a impressão que me passou, que é uma escola de elite que funciona em tempo integral, onde a Amanda, que é a nossa protagonista, é a diretora e onde o Pablo, que vai ser o nosso protagonista masculino, vai dar aulas de história. A Amanda, ela é filha de pastores, ela era muito religiosa, no entanto, quando ela perdeu o marido César, logo depois do nascimento da segunda filha, ela passou a não acreditar mais em Deus, não acreditar em religião e acreditar que as pessoas estavam sozinhas aqui, que elas tinham que fazer a sua melhor versão pra tentarem viver no mundo, né, nesse lugar que a gente chama de mundo. Ela é uma educadora que é apaixonada pelo que faz, ela é diretora dessa escola de luxo, onde vai se passar o núcleo principal da história, e através desse trabalho ela tenta fazer diferença na vida desses alunos, tenta mostrar como a educação é importante e como ela pode mudar a vida, sabe? E o Pablo é um espanhol, professor de história, que é apaixonado por lecionar. Ele também tem aquela mesma crença que a Amanda tem, de que professores podem mudar a vida dos alunos, a importância de se ter uma boa educação, a importância de se acreditar nessa profissão e de exercê-la com amor, sabe? E ele vai se candidatar para uma vaga de história na escola onde a Amanda é diretora. E como eu disse, eu tô bem no início, mas já deu pra sentir que a Ivy vai desenvolver bastante essa questão da educação, do amor por lecionar, da importância que os professores têm na vida das pessoas, sabe? E isso é uma coisa muito linda e já me traz uma coisa bem pessoal, sabe? Porque da mesma forma como esse protagonista acredita nesse poder da educação, eu tenho a minha mãe que lecionava também e que era exatamente assim. Ela acreditava que a profissão dela podia fazer a diferença na vida dos alunos e com todo o amor que ela dedicava a essa profissão, ela realmente fez muita diferença. Então, assim, só por aí já deu um quentinho, sabe? Já deu pra sentir que vai ser uma história que vai trazer muito do que eu via com a minha mãe na infância. E já no início, a Ivy também já começou a tratar um pouquinho sobre a homofobia, sobre o bullying no colégio. São abordagens bem interessantes e bem necessárias, então eu quero ver como é que isso aí vai se desenrolar. E outro ponto que eu já considero super positivo no início dessa leitura é a Júlia e a Lívia, que são crianças, assim, encantadoras, que são as filhas da Amanda. Gente, eu adoro histórias que tenham crianças inteligentes e que são engraçadas, sabe? São irreverentes, assim. Eu acho que deixa a trama muito mais leve, muito mais divertida. E bem, pessoal, essas foram minhas primeiras impressões, assim, em relação ao Outro Dia. Expectativas foram criadas, porque eu já tô sentindo que vai ser um desses livros, assim, que marca muito, sabe? Eu já tô super envolvida com a história. E a partir do momento que eu for lendo, eu vou compartilhando com vocês minhas impressões e vou compartilhando um pouquinho do meu dia também, porque eu sei que vocês gostam. Então, bora continuar essa leitura. Oi, gente, passando para atualizar o vlog de leitura. Estamos no capítulo 15, 23%. Era para eu ter voltado ontem, mas muito trabalho, muita correria e eu não consegui voltar para atualizar o vlog, mas continuei lendo, como vocês podem ver. E bem, pessoal, nesses mais 13% aí que eu já li, já aconteceu bastante coisa. O nosso casal principal já se conheceu e eles têm uma baita química, já deu pra sentir isso mesmo eles não tendo rolado exatamente nada entre eles. E é impossível não ter um crush no Pablo, gente, sério. Que personagem, que homem, gente. Ele é um espanhol, né, então só por aí eu já tenho queda por personagens espanhóis e que falam em espanhol, enfim. E eu tô gostando bastante da interação dos dois, né, nesse meio escolar e como as fagulhas vão aparecendo entre eles. E falando em meio escolar, já aconteceu também uma coisa bem tensa. A Ivy continua abordando o bullying na escola, né, o bullying
nessa faixa etária de adolescente aí, aconteceu uma coisa bem pesada que eu tenho certeza que vai mudar muito o rumo da história. Então, tá tudo muito interessante e agora eu vou continuar lendo porque realmente, assim, muito curiosa pra saber quando esses dois vão ficar juntos, gente, sério. E tem uma coisa que eu acho que eu não comentei ainda nesse vlog. Bem, eu amo livro que tem trilha sonora, né, que vai indicando músicas ao decorrer da leitura, porque eu acho que isso aproxima mais a gente da história também. Quando você escuta aquela música depois, ela logo já te remete àquela história que você leu, eu gosto muito disso. E outra vez, tem uma playlist, ó, no Spotify, com as músicas que vão sendo citadas ao decorrer da história, e tem só música incrível, e muitas músicas em espanhol, que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então, assim, mais um ponto positivo para o livro, né? Porque tem uma playlist incrível que você pode ouvir enquanto você não está lendo, enquanto você está lendo, ou depois para relembrar a história. Então, assim, eu acho que eu não tinha falado isso ainda no vlog, mas eu achei muito bacana. E bem, pessoal, é isso por enquanto. Mais tarde eu volto aqui para falar um pouco mais sobre a minha leitura. Mas, né, vocês já estão percebendo que eu tô gostando bastante, que esses personagens são incríveis e que criaram altíssimas expectativas, porque... Ai, gente, adoro personagens, assim, que já marcam de cara, sabe? Isso é muito bom. Vou voltar pra minha leitura. Gente, acabei de ler o capítulo 17 e, caramba, sério, assim, eu tô extasiada com esse capítulo, foi maravilhoso. A tensão entre o Pablo e a Amanda foi, assim, tangível, sabe? Foi incrível esse capítulo. O magnetismo que surgiu entre os dois e a forma como foi escrito e a música, ai, gente, maravilhoso, maravilhoso demais. Então, assim, quando vocês forem ler, porque eu espero que vocês leiam, porque, assim, estou amando o livro, já tô recomendando até antes de acabar, prestem atenção no capítulo 17, sério. Maravilhoso, incrível, zero defeitos e tô apaixonada por esses dois, gente, sério. Mais pelo Pablo, porque, né, meu novo crush, mas os dois são incríveis, maravilhosos demais. Bem, gente, agora eu vou dar um pulo na rua, infelizmente, não queria, mas... Trabalho, né, gente? Trabalho, infelizmente, não tem como a gente evitar, porque... faz parte da vida, né? Mas eu vou levar o meu Kindle comigo, porque assim que eu tiver um tempinho lá no escritório, eu vou continuar essa leitura maravilhosa, porque... Ai, gente... Sério, tô apaixonada. Agora deixa eu ir, porque senão vai ficar tarde e eu vou ficar atrasada. Então é assim que é estar apaixonado? Ele perguntou para si mesmo. O sentimento dentro do peito era quase sufocante e dolorido, mas, ao mesmo tempo, prazeroso. Ele nunca havia sentido aquilo nem qualquer coisa parecida, por isso podia concluir que aquilo era paixão. Sentir saudades da pessoa sem nem ao menos tê-la deixado. Ansiar pelo reencontro, ainda estando com ela, e simplesmente desejar que ela sentisse a metade do que estava sentindo. Bem, gente, depois de um dia corrido e cheio de afazeres, voltei para minha leitura, pela qual estou apaixonada. Estamos no capítulo 29, 49%. E eu vim comentar um pouquinho mais com vocês. E, assim, quero dizer que ainda não superei o capítulo 17, que foi incrível e maravilhoso. Já comentei sobre isso com vocês, mas como ainda não superei, vou comentar de novo. Inclusive, fui atrás da Ivy pra falar pra ela o quanto aquele capítulo tinha sido incrível e perfeito. Não me aguentei, gente, né? Enfim. E... quero dar uma dica aqui que eu não dei naquela hora que eu gravei o update, é que quando vocês acabarem de ler o capítulo, enquanto vocês estiverem lendo o capítulo, coloquem a música que vai ser citada, né, que é a música que o personagem vai estar ali tendo uma relação com ela naquele capítulo, porque vale super a pena, a música é linda e dá um ar todo especial, assim, sabe, pra trama e pra aquela cena. E bem, superado o capítulo 17, continuemos, né, com o assunto, o livro, a continuidade da leitura. E assim, como eu já disse pra vocês no vídeo de contratempo, se você não assistiu ainda, tá aqui nos cards, vai lá assistir, a escrita da Ivy nos enreda de uma forma que você fica assim, se esquece o mundo em volta, sabe? Eu não conseguia tirar os olhos da leitura, e se no primeiro livro eu me senti presa, nesse aqui então, assim, sem condições. Eu acabo o que eu tô fazendo e já quero voltar pro livro, quero voltar pra esses personagens que estão me cativando cada vez mais. A Amanda e o Pablo, eles são aquele tipo de casal que, assim, você enxerga a química de longe, sabe? E quando os dois são juntos, é uma explosão, sem igual. E são personagens muito bem construídos, são personagens maduros, que tratam das suas questões. A Amanda, como eu já disse pra vocês no início, né, do vídeo, ela é uma mulher que ela perdeu o marido muito nova, que ela tá
teve que lidar com luto, ela teve que aprender a lidar com luto, e essa perda marcou muito. Então, assim, você vê ela quebrando algumas paredes que ela construiu na vida dela quando ela começa a se relacionar com o Pablo, ao mesmo tempo em que ela começa a se questionar a respeito da diferença de idade dos dois, sabe? Porque são de 13 anos, ela é 13 anos mais velha que ele, e ela fica com certo temor ali, pelo menos no ponto em que eu tô, em relação a essa diferença, sobre o que as pessoas vão pensar, sobre como as pessoas vão vê-la se relacionando com alguém mais novo. E ele, assim, apesar de ser mais novo, é super maduro e ele é muito cativante, sabe? Aquele tipo de personagem que ele enreda tudo que tá ao redor dele, sabe? É sensacional. Ele, inclusive, tem uma cena muito fofa com as filhas da Amanda, que, assim, gente, é de arrancar suspiros, sério. Eu tô encantada com os dois, eu tô encantada com o que eu tô lendo. Já estou apaixonada pelo casal, inclusive, assim, já são dos meus casais favoritos, assim, porque eles são muito perfeitos. E, assim, com o coração apertado pelo que está por vir, né, que dá pra gente saber ali na sinopse. E por tudo que eles vão enfrentar, porque a gente sabe que é uma sociedade muito preconceituosa, ainda mais com casais de idades diferentes, assim. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês também é sobre os personagens secundários, que estão abrilhantando muito a trama. A Kelly, que é a amiga da Amanda, é uma personagem, assim, que quando ela aparece, rende diálogos muito divertidos e deixa a Amanda mais descontraída mesmo. A Roxy, que tem ali um envolvimento com o Pablo também, ela é uma personagem que é muito bacana e eu já quero ver mais dela, espero que tenha mais dela aqui pelo livro. E as meninas são encantadoras, né? Como eu já disse pra vocês, eu adoro livro que tem criança. E bem, por enquanto é isso. Quero voltar pra minha leitura, quero ler pelo menos mais uns 20% antes de vir comentar com vocês. Mas estou adorando. Já é um livro, assim, no mínimo 4 estrelas e que tá sendo uma das melhores leituras do ano, de verdade, assim. Tô muito envolvida e tô amando demais esses personagens e toda a trama que a Ivy construiu. Agora chega de conversa, porque eu vou voltar pra minha leitura. Bem, gente, estamos no capítulo 42, 71%. Não voltei ontem à noite, porque de noite a luz fica muito cagada. Mas eu já li um tantinho bom a mais. E essa é a última atualização antes de terminar o livro. E assim, dá uma dorzinha do coração falar isso, porque ao mesmo tempo em que eu quero muito saber o que vai acontecer, eu quero saber o desfecho dessa história, eu não quero que termine, porque eu tô encantada com esses personagens e com o casal e com tudo que eles estão vivendo, sabe? Ai, gente, é um misto de emoções que eu não sei nem explicar. E bem, gente, a partir de agora eu já não posso falar mais nada pra não dar spoiler, mas saibam que temos muitas cenas fofas, muitas cenas apaixonantes, muitas cenas de apertar o coração. Eu não sei se falei antes, mas o livro também vai tratar de depressão e a personagem ela fala, né, como ela se sentiu quando ela estava deprimida e de uma forma, assim, muito profunda e muito verdadeira, que eu achei muito interessante, então foi um outro ponto que eu quis mencionar com vocês. E agora eu vou terminar o livro e assim que eu terminar eu volto pra encerrar com vocês esse vlog e dizer qual é o meu veredito final. Inclusive, gente, já estou preparada com o meu chocolate, porque eu sei que quando vai dar ruim no livro, que vai ter alguma movimentação a mais, assim, no clímax, que vai atingir meus personagens favoritos, eu sempre leio com chocolate, que é pra eu ficar mais felizinha quando eles estão sofrendo. Enfim, bora conhecer o destino desses personagens. Bem, gente, terminei o livro. E eu vou sentir muita saudade desses personagens, sério. O final foi justamente assim o que eu esperava de um livro da Ivy. Foi emocionante, foi impactante e foi lindo, assim, sabe? Tudo de uma maneira muito bonita e sem forçação de barra e de uma forma que aquece o coração no final da leitura e que você termina com a mente aberta para novas possibilidades, para novos caminhos que esses personagens podem traçar, sabe? Mesmo o final não sendo aberto. Eu amei demais a leitura, amei demais os personagens, as temáticas desenvolvidas, o enredo, a forma como o romance se deu, a química entre o casal, a trilha sonora, como eu já disse pra vocês, que eu fiquei, tipo, apaixonada. Tudo me agradou. Pra vocês terem uma ideia, eu li, assim, de cabo a rabo o livro e até os agradecimentos eu amei, sério. E um ponto que eu achei muito bacana, assim, foi em relação à nota da Ivy também, a nota da autora,
que ela fala um pouco, né, sobre religião, sobre a falta de religião, sobre a crença em Deus ou não. E eu achei que ela falou, assim como ela abordou no livro de uma forma tão respeitosa, mas tão respeitosa, que eu achei, assim, incrível. Eu, particularmente, sou católica, eu já tive meus problemas com a minha fé, eu tive tempos em que eu me mantive afastada e que eu questionava muito a existência de Deus ou não. Aconteceram coisas na minha vida que eu voltei, sabe, para aquilo que eu acreditava e para aquilo que eu vivi a minha vida inteira, mas eu super respeito quem não acredita em Deus, quem não tem religião, e eu acho que é tudo respeito, sabe? E é uma das mensagens muito lindas assim que o livro passa, essa questão do respeito, do amor, e de sempre se acreditar numa coisa maior, em coisas talvez que você não enxerga, mas que estão ali, sabe? Então, gostei demais. E bem, gente, me despeço desse vlog, terminando mais um livro da Ivy, guardando no coração, sério, mais um favoritado. Fiquei apaixonada demais por tudo que eu encontrei nesse livro, recomendo demais pra vocês, deem uma chance. É mais um dos títulos nacionais, assim, incríveis, que valem muito a pena ser lidos e que só brilhantam ainda mais a nossa literatura, sabe? Eu fiquei apaixonada, então se você curte um romance contemporâneo com drama, que aborda temas importantes, que sai da casinha, sabe? Eu acho que vale super a pena a leitura e eu acho que você deve dar uma chance. Eu vou ficando por aqui, vou deixar aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida, ok? Beijos e até o próximo vlog de leitura.